Olá a todos, sou o professor Paulo Sá, professor de Ciências Humanas. Estamos aqui para a correção do Enem 2022, questões de filosofia e também de sociologia. Para agora, vamos para a resolução da questão de número 65, questão muito interessante do Enem de 2022, trazendo algumas perspectivas no que diz respeito a questões de gênero, feminicídio e assim por diante, que já vai ajudar bastante na hora de analisarmos os nossos itens. Bem, nós temos aqui, pessoal, uma imagem, tá certo? Que nós vamos trabalhar como se fosse uma espécie de gráfico, ok? Logo abaixo nós temos aqui o que representaria algumas palavras que aparecem dentro dessa imagem, que ela tem ali na sua base, tá certo? Ela é uma espiral. Na sua base nós temos a questão da lua de mel, tá certo? E aí essa lua de mel ela passa para uma tensão, vai para uma agressão, lua de mel, tensão, agressão, e ela vai fazendo, né, essa espiral até que essa lua de mel, em um determinado momento, ela está ali demarcada como uma cruz, tá certo? Que aparece como morte, ok? E essas palavras, né, que são três que aparecem aqui dentro dessa espécie de gráfico, né, uma imagem, elas são lua de mel, tensão e agressão, e cada uma delas aparece ali com algumas coisas do que podem representar, tá certo? Então, lua de mel, que é a base, né, o início desse processo, aparece ali como uma representação de carinho, de paixão, de presentes, de promessas, de reconciliação e também de liberdade. Logo após esse processo, nós temos uma evolução para o que seria essa tensão. A tensão ela já aparece como insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, conflitos, descumprimento de promessa. E por último, nós temos ali a agressão, que ela aparece aqui para a gente como um empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso de objetos, tapa, chute, espancamento e finaliza esse processo com essa morte, tá? Então, o que é que nós temos aqui nesse processo? Um ciclo, tá certo? E esse ciclo que aparece através dessa espiral, basicamente o que se nós formos analisar, a gente pode pensar em um relacionamento, tá certo? E esse relacionamento ele tem esse início, né, com esse carinho, com essa paixão, presentes, promessas, reconciliação, uma liberdade, e em determinado momento isso acaba se transformando em algo já um pouco mais oposto, tá certo? Insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, descumprimento dessas promessas, medo, conflitos, enfim, e depois isso evolui para algo ainda pior, que vem nesse formato de agressão, tá certo? Que é representado aqui, no caso, por agressões de caráter físico, né? Como um empurrão, um beliscão, arremesso de objetos, tapas, chutes, espancamento, sufocamento, enfim. E aí depois você volta para a lua de mel, né? Então você sai dessa agressão, essa sensação de novo de carinho, paixão, presentes, só que fica nesse ciclo, né? Entre a lua de mel, tensão e agressão, até que em algum momento, tá certo, ele não retorna para a lua de mel, ele acaba fechando com uma morte, tá certo? Então, nós temos aí essa primeira análise da questão 65 e vamos então para o direcionamento da nossa questão, tá certo? Nosso comando está dizendo o seguinte: o ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela, item A, cultura do cancelamento, item B, prática do feminicídio, item C, postura negacionista, item D, ação involuntária e item E, defesa da honra. Essa questão, pessoal, já até falei um pouco antes da análise, tá certo? Ela tem esse caráter de falar sobre feminicídio, mas vamos entender o porquê, tá certo? Acredito que o apontamento ele já fica, né, bem direcionado aqui para o nosso item B, ok? Mas vamos entender o porquê, tá certo? O item A, cultura do cancelamento. E aí o que é que isso acaba significando? A cultura do cancelamento, que ela está muito presente no caráter do século XXI, principalmente se nós pegarmos ali os anos de 2020 e 2021, tá certo? Diz respeito a grupos que acabam não concordando com determinadas práticas, tá certo? E se utilizam
dessa cultura do cancelamento como uma forma de reprovar determinada ação, que pode, né, ser algo ruim no âmbito geral, âmbito legal, às vezes nem tanto, tá certo? Então esse cancelamento ele vem muitas vezes até por meio de redes sociais, mídias digitais de forma mais geral, e não é a proposta principal da nossa questão. Vamos pular aqui o item B, tá certo? E vamos para o item C, que fala sobre postura negacionista. Esse negacionismo tem a ver com oposição científica, né? Então questões como, por exemplo, falar que a Terra é plana, que vacinas não são eficazes e assim por diante, que também acaba não aparecendo como esse foco principal de discussão dessa questão. O item D fala de uma ação involuntária quando não é isso que acaba acontecendo, tá? Se nós voltarmos aqui para o nosso gráfico, vejam, tá certo, que o que acontece aqui, as determinações de ações, são questões voluntárias, né? Quando você agride alguém, quando você dá um tapa, empurra, chuta, enfim, essas questões elas não são involuntárias, elas não são um acidente, ok? E o item E fala de defesa da honra, tá certo? Esse item E poderia gerar dúvidas em alguém, porque até pouco tempo aqui no Brasil existia, tá certo, essa proposta alegada por homens de defesa da honra, né, de você acabar matando uma companheira ou algo do tipo porque teve a sua honra ferida. Isso não existe, tá certo, nunca deveria ter existido, acabava acontecendo em determinado momento no âmbito legal aqui no Brasil, mas também não é o ponto de debate aqui do nosso texto. Ele fala, na verdade, sobre feminicídio e por quê, o que é esse feminicídio, tá, gente? Basicamente é você entender que o feminicídio se constitui que uma pessoa ela acaba sendo morta por conta, basicamente, do seu caráter, que no caso aqui, enquanto mulher, tá certo? Você morreu porque você era uma mulher. Em outro caráter, pensando uma questão biológica, questões de gênero, tá certo? Você não tem um homem, muitas vezes, que ele acaba sendo assassinado por ser homem. Você tem outras situações que acontecem dentro da violência social que nós convivemos, mas que não levam, tá, a essa condição de um homem, ele morreu por ser um homem. A mulher, ela acaba correndo esse risco, principalmente dentro, muitas vezes, de um relacionamento, infelizmente, tá? Que é o que o texto ele acaba apresentando pra gente através da nossa análise. Então, muita atenção, tá certo? Porque a prova do Enem, inclusive, ela é uma prova que trabalha com um caráter científico, tá certo? Então, quando nós falamos, por exemplo, do feminicídio, é porque ele é real, ele existe, ele é reportado de forma cotidiana dentro da nossa sociedade e é necessário ter essa atenção. A prova do Enem é uma prova de caráter científico, é uma questão muito importante, não só para cobrar conhecimento, tá certo, de vocês, mas que para que vocês possam ter essa leitura crítica social também. Bem, pessoal, tivemos então como gabarito oficial da nossa questão o item B, tá certo? Falando sobre a prática do feminicídio. Mais uma vez, é muito importante lembrar, o Enem é uma prova de caráter científico e fala sobre questões reais que acontecem, inclusive, no nosso cotidiano. Essa questão é muito importante, não só para cobrar um conteúdo, mas também para que vocês possam fazer essa reflexão social sobre algo que acontece dentro do cotidiano na nossa sociedade.